Ascensão através de habilidades. Yu Yang Seok, fácil. Alguém quer passar do primeiro nível juntos? Episódio 9. Bônus de primeira descoberta. Inteligência aumentou permanentemente em 1. Mana aumentou permanentemente em 2. Ambos eram boas estatísticas. O aumento da inteligência diminuiu a taxa básica de consumo de mana, permitindo maior uso de habilidades. O aumento de mana foi autoexplicativo. Este é um abrigo no labirinto. Seus inimigos não podem entrar aqui por vontade própria. A paz deste lugar deixa você lento. Monstros apareceram na maioria dos lugares do labirinto. As únicas exceções foram a loja e a fonte. Era uma espécie de zona segura. Taizan pegou a água da nascente com a mão. O líquido frio desceu suavemente por sua garganta. Você voltou ao seu melhor estado. A fadiga persistente desapareceu completamente. Era como se ele tivesse dormido bem. Taizan sentou-se próximo à fonte. Ele queria se deitar, pois o chão não era de pedra dura, mas de areia quente. Embora a primavera pudesse restaurá-lo ao seu melhor estado, não conseguiu aliviar a fadiga mental que se acumulou com o tempo. Um pouco de descanso também era necessário. Já passou um dia? Isso parecia certo quando ele verificou seu estado de fome. Já era hora de algo ser postado na comunidade. Comunidade. Kang Jun-hyeok, solo. Pessoal, tudo bem entrar no labirinto? Najai Yeon, solo. Vendo que não há resposta de quem entrou, parece que não. Isso está me deixando louco. Kang Dong-jun, solo. Procurando informações. Alguém sabe que tipo de monstro é o primeiro? Lee Seng, solo. Enlouquecendo. Seriamente. Claro, a maioria das postagens eram de jogadores solo. Os jogadores de outros modos podiam se encontrar, então resolviam as coisas por meio de conversas diretas, e não pela comunidade. No entanto, os jogadores solo não puderam se encontrar diretamente. Isso significava que o seu único meio de conversação era a comunidade. Enquanto Taizan navegava pela comunidade, ele riu. Lee Taeyeon, solo, gente, como diabos eu faço isso? TT. O jogador mais forte que sobreviveu e rompeu o labirinto, Lee Taeyeon. Para alguém que sempre pareceu tão confiante, seu eu atual estava totalmente confuso. Talvez não seja isso. Seu status final mostrou que ela estava com medo. Talvez ela simplesmente tenha escondido seu verdadeiro eu. Ela poderia ter sido uma covarde até o fim. Taizan parou um momento para olhar para a comunidade. O labirinto estava aberto há apenas um dia. Naturalmente, muitos jogadores solo ainda estavam vivos. Você não poderia morrer de fome aqui. Pelo que Taizan sabia, as verdadeiras tentativas de entrada começariam daqui a um mês. O modo solo deu recompensas proporcionais à dificuldade. Lee Taeyeon disse que perdeu inúmeros deles. Em particular, ela alegou que não recebeu o que deveria ser dela porque inocentou o chefe usando um exploit. Mas ela ainda era chamada de jogadora mais forte. Portanto, o desenvolvimento adequado através do modo solo pode ser de grande ajuda. 1. No labirinto, cada vitória era preciosa. Mesmo se ele saísse, as coisas não mudariam muito. Isso não é tão ruim. Taizan começou a escrever na comunidade. Ele começou com conselhos simples. Ele começou dizendo-lhes para não serem agressivos com o porteiro e depois disse-lhes que tipo de coisas o lojista vendia. Taizan derrotou o rato grande, mas outros não conseguiram. Ele os aconselhou a fugir imediatamente e voltar para a loja. Ele então também os instruiu a correr com toda pressa assim que ouvissem a localização da fonte. A sobrevivência seria quase impossível se eles não seguissem esta rota básica. Ele também escreveu sobre o que fazer depois disso. Kang Taizan, solo, estratégia básica para o primeiro andar do modo solo. Ele não sabia se os outros acreditariam nele. Confiar em uma postagem anônima e entrar no labirinto seria muito difícil. Mesmo que acreditassem nele, não se sabia até que ponto isso seria aceito. Afinal, apenas Lee Taeyeon sobreviveu entre dezenas de milhares. Ele simplesmente deu a dica sem grandes expectativas e fechou a comunidade. É hora de tentar. Taizan se levantou e se espreguiçou. O uso ilimitado da fonte era possível desde que ele não saísse do primeiro andar. A razão pela qual Lee Taeyeon conseguiu sobreviver foi porque ela vagou por aqui por uma semana antes de finalmente pegar o rato grande. No modo solo, o fluxo normal era retornar à loja após encontrar o rato grande, ouvir sobre a localização da fonte da vida e então correr aqui para entrar na zona segura. Que tipo de arranjo é esse? Ele sentiu que havia algo estranho nisso desde que ouviu falar de Lee Taeyeon. Teria sido melhor colocar a fonte da vida no início. Sem ele, a sobrevivência teria sido impossível de qualquer maneira. Mas o criador do labirinto optou por colocá-lo longe, fazendo com que a maioria morresse no caminho. Era difícil entender se isso era misericórdia ou crueldade. Independentemente disso, esta parte foi a mais importante. Não havia limite para a cura aqui. Ele poderia se preparar muito antes de sair do primeiro andar. Ele só sobreviveu com suas estatísticas baixas devido às suas habilidades. Taizan concluiu então que as habilidades eram mais valiosas que as estatísticas. Naquele momento, seu estômago roncou. Pensando bem, ele não comeu nada o dia todo. Embora ele não morresse de fome, suas estatísticas gerais seriam reduzidas e ele sofreria uma dor significativa. Era melhor resolver isso rapidamente. Taizan pretendia resolver isso adequadamente também.
usando um método ligeiramente diferente do que os outros podem pensar. Taizan abriu seu inventário e tirou um pouco de carne. Carne de rato grande. Qualidade, 86%. É carne de rato grande. Pode ser comido se desejar. Embora fosse um roedor, a carne era bastante abundante, dado o seu tamanho. Taizan sacou sua espada enferrujada. Com um movimento rápido, ele cortou um pedaço de carne de tamanho bom o suficiente para comer. Depois de examinar a carne por um momento, Taizan murmurou ansiosamente. É realmente comestível? Um modo fácil fornecia bastante comida, então ele nunca havia comido carne de rato grande antes. A carne era mais preta do que vermelha, e os músculos eram grotescamente volumosos, não do tipo que aguçaria o apetite. Considerando o objetivo, talvez isso seja melhor. Taizan colocou a carne dentro da boca. Seu rosto enrugou-se com a carne seca e completamente sem gosto. Porém, ele não cuspiu e engoliu com dificuldade. Você comeu carne crua e não cozida. Diagnosticando status anormal. O diagnóstico falhou. Você está sofrendo de intoxicação alimentar. Estado anormal, intoxicação alimentar. Por 2 dias, sua resistência diminuiria. A velocidade que diminuiu foi extremamente rápida. Sem beber uma poção de cura de doenças ou de resistência, alguém poderia morrer em poucos instantes. Foi um efeito de status semelhante a um pesadelo para iniciantes. Aqueles que já haviam experimentado isso uma vez sempre cozinhavam a comida depois. Porém, Taizan estava comendo carne crua de propósito, visando alguma coisa. Taizan bebeu um pouco de água da fonte. Você voltou ao seu melhor estado. E então ele comeu mais carne crua. Você comeu carne crua e não cozida. Diagnosticando status anormal. Nada aconteceu. Outro. Você comeu carne crua e não cozida. Diagnosticando status anormal. O diagnóstico falhou. Você está sofrendo de intoxicação alimentar. Ele bebeu mais água da fonte. Você voltou ao seu melhor estado. Ele comeu mais carne. Você comeu carne crua e não cozida. Diagnosticando status anormal. Ele comeria outro pedaço de carne se não tivesse uma intoxicação alimentar. Se tivesse uma intoxicação alimentar, bebia a água da fonte e depois comia outro pedaço de carne. Ele repetiu continuamente essas 2 ações. Quando seu estômago começou a ficar cheio, uma mensagem diferente do sistema apareceu. Você sofreu de inúmeras doenças e desenvolveu resistência. Você adquiriu a habilidade especial sempre ativa, resistência a doenças. Taizan sorriu amplamente. Bingo. O labirinto não fornece comida. As rações de emergência eram vendidas em lojas, mas eram muito caras e escassas nos modos hard e solo. Não seria suficiente para explorar o labirinto. Inevitavelmente, as criaturas dentro do labirinto tinham que ser grelhadas ou fervidas para serem comidas. Ainda assim, dado o espaço limitado, havia ocasiões em que os alimentos tinham de ser consumidos crus. Em tal situação, contrair uma intoxicação alimentar foi um verdadeiro desastre. Até Li Taeyeon esteve perto de morrer. No entanto, se alguém tivesse resistência a doenças, a história seria diferente. Habilidade especial sempre ativa. Resistência a doenças. Proficiência, 1%. Uma resistência a várias doenças. Com a proficiência atual, é menos provável que alguém contraia doenças por comer. A probabilidade de um diagnóstico bem-sucedido de intoxicação alimentar foi reduzida para menos de 10%, proporcionando um bônus significativo em tempos de crise. À medida que a proficiência aumentava, era justo dizer que a pessoa se tornaria virtualmente imune à intoxicação alimentar. Originalmente, a habilidade só poderia ser obtida após sofrer de diversas doenças. Ainda assim, para Taizan, que tinha informações, elas poderiam ser adquiridas com bastante facilidade. Em seguida foi a outra habilidade. Taizan dirigiu-se para a fonte. Foi profundo o suficiente para submergi-lo até a cintura. Eu realmente odeio isso. Com uma careta no rosto, Taizan mergulhou a cabeça na água. Blub blb. Sua respiração foi naturalmente interrompida debaixo d'água. Em vez de emergir, Taizan fechou os olhos e prendeu a respiração. Blub blb. As bolhas de ar diminuíram gradualmente. Finalmente, o ar que ele segurava estava completamente esgotado. Seu corpo, desprovido de ar, ansiava por respirar. O desconforto se espalhou gradualmente. Mas ele resistiu. Você está em um estado onde respirar não é possível. Foi doloroso. Alguém disse uma vez que o afogamento era a maneira mais torturante de morrer. Quer isso fosse verdade ou não, significava que era extremamente angustiante. Seu corpo, ansiando por respirar, ordenou que ele saísse rapidamente da água. Mas ele não foi embora. Com um rosto inabalável, ele resistiu debaixo d'água. Ele fechou à força a traqueia, que estava abrindo, para beber a água e esperou. Sua consciência estava começando a ficar confusa. Ele sentiu sua força diminuir. Sua consciência estava desaparecendo e sua visão tremulava. A morte estava bem na frente dele. Foi quando a janela do sistema apareceu. Você se absteve de respirar até a beira da morte. Você adquiriu a habilidade especial de ativação, sem respiração. Você percebeu a morte. Você adquiriu a habilidade especial sempre ativa, linha da morte. Estava feito.
Taizan se levantou. Uma grande quantidade de água espirrou. Ah, ah. Enquanto acalmava seu coração batendo descontroladamente, ele suavizou sua respiração irregular. Demorou alguns minutos para ele mal se acalmar. Isso é realmente algo desagradável. Ele reclamou enquanto sacudia o cabelo molhado. Foi essencialmente uma tortura alto-água. Mesmo para Taizan, que estava acostumado com a dor, foi uma experiência totalmente miserável. Mas ele não tinha outra escolha. A falta de ar só poderia ser obtida debaixo d'água. Habilidade de ativação especial. Falta de ar. Consumo de mana, 1. Proficiência, 1%. Você pode prender a respiração por um longo tempo. No momento, é apenas 2 vezes mais longo que um ser humano médio. A falta de ar era uma habilidade de ativação que aumentava a duração da respiração. Não era uma habilidade amplamente conhecida. Só poderia ser obtido debaixo d'água e pouco antes de morrer. A maioria dos que a adquiriram acabou como comida de peixe. Então foi só quando Taizan obteve a habilidade que as informações sobre ela se tornaram conhecidas. E mesmo depois de conhecido, ninguém tentou adquiri-lo. Você tinha que ficar debaixo d'água até pouco antes da morte. O número de pessoas que conseguiam suportar a dor de não respirar e o medo de uma possível morte era extremamente pequeno. A maioria dos que sobreviveram no labirinto estavam perto de serem covardes e não estavam dispostos a aprender a habilidade dessa maneira. Por isso, além de Taizan, o único que o adquiriu foi Jung Ge-un. No modo fácil ou normal, não era uma habilidade particularmente útil. Ainda assim, nos modos hard e solo, a história foi diferente. Intermitentemente, apareciam pisos onde o próprio ar estava envenenado. A falta de ar seria de grande benefício ali. Ao mesmo tempo, Linha da Morte também não era uma habilidade ruim. Era uma habilidade que informava quando você corria risco de morrer devido à localização ou a um ataque. Ele conseguiu escapar de algumas crises por causa disso. Habilidade especial sempre ativa. Linha da Morte. Vendo a proficiência, Taizan ficou surpreso. Porque já está em 54%. Aumentar a proficiência em apenas 1% geralmente era bastante desafiador. Não houve um jogador que ultrapassasse 50% em habilidades avançadas até que eles fossem melhores no labirinto. Mas já eram 54%. Essa era a mesma proficiência que ele teria no futuro. Algo assim continua? Parecia que o poder gravado na mente, e não no corpo, tinha um certo grau de continuidade. No entanto, era difícil aceitar plenamente esta teoria porque a proficiência básica do julgamento frio e da penetração era diferente. Não sei. Taizan organizou seus pensamentos cuidadosamente. No labirinto, coisas que não podiam ser compreendidas aconteciam com frequência. Ele não seria capaz de suportar se tentasse atribuir significado a todos eles. Foi uma coisa boa para ele, então ele deveria estar satisfeito com isso. Taizan verificou o número de habilidades que ele tinha agora. Esgrima, técnica do escudo, aprimoramento da visão, penetração, julgamento frio, ascensão da alma, linha da morte, falta de ar, resistência a doenças. 9 no total. No primeiro andar, ele obteve o número de habilidades que um jogador do modo fácil normalmente obtinha ao limpar o labirinto. No passado, Taizan não atingia esse número até chegar ao 20º andar. Considerando que a maioria delas eram habilidades inúteis, seu valor era ainda maior. Mas Taizan não tinha intenção de parar por aqui. Ainda havia mais habilidades a serem obtidas. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.